na Conversa Batista, estamos mais uma vez aqui. Você que nos acompanha pelas redes sociais, a Convenção Batista CBPC TV, tem alegria muito grande de estar nesse momento aqui. Hoje com o pastor Moisés Dias, e é um prazer para a gente, o presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, secção Distrito Federal. E a gente quer saudar, pastor, e agradecer esse momento aqui. E queremos hoje trazer para o povo, nosso povo, o povo batista, conhecer e saber um pouco mais sobre a Ordem dos Pastores, seu papel, sua função, os projetos, o pensamento, a importância, a relevância, que eu tenho certeza que isso é de grande instrumentalidade, grande importância para o nosso povo batista. Meus irmãos, nós louvamos a Deus e o privilégio é nosso estarmos aqui junto com o nosso diretor executivo, pastor Robério, para falar algumas coisas que a Ordem dos Pastores tem em mente para fazer na ajuda, nessa direção que nós estamos vivendo, nesse entrelaçamento junto com a nossa querida Convenção Batista do Planalto Central. É sempre um privilégio para nós trabalharmos juntos, pastor Robério. É bom, muito bom mesmo. Pastor Moisés, a Ordem dos Pastores, eu sempre digo aqui, no nosso trabalho, no nosso cotidiano, que a convenção tem um olhar mais direto. Claro, nós trabalhamos sempre juntos, dirimindo problemas, fazendo viagens, acompanhando pastores e igrejas. O olhar da convenção sempre olha o olhar do campo, o olhar daquele campo missionário. E a Ordem dos Pastores é esse instrumento que nos acompanha quando trata especificamente a pessoa do pastor, a família do pastor. O senhor pode nos falar um pouco mais sobre esse papel da Ordem, a importância que é a Ordem dos Pastores nesse acompanhamento do campo missionário? Eu costumo dizer que o pastor, ele não pastoreia só a sua igreja, mas ele pastoreia a sua comunidade. Ele representa a sua convenção, ele representa até mesmo o irmão quando o irmão não está falando sobre a convenção na igreja. Então, a Ordem dos Pastores, ela tem procurado trabalhar em conjunto, e nesses últimos tempos, com a chegada do irmão ao nosso campo, e isso para nós é um prazer muito grande. Eu fiz parte da comissão que escolheu o irmão para estar conosco, e fico feliz por isso. Dizer que nós podemos somar esse trabalho, Ordem dos Pastores, Convenção Batista Planalto Central, através da sua direção executiva. Então, nós estamos trabalhando para nos envolvermos mais. O pastor precisa estar à frente do seu povo, mas ele precisa também representar bem a sua convenção. O pastor que não representa bem a sua convenção, ele vai ter uma defasagem muito grande à frente de sua igreja, porque é ele que promove missões à frente da sua igreja, é ele que promove o plano cooperativo para a convenção, é ele que promove uma série de trabalhos, isso em conjunto, em comum acordo com a convenção e o trabalho do irmão como diretor executivo. Então, a Ordem dos Pastores tem esse papel importante de harmonia, de entrelaçamento, e é isso que nós estamos tentando fazer, e creio que Deus nos ajudará a trabalharmos juntos nessa nova fase da convenção. Pois é, pastor, nessa importante missão que a Ordem tem, eu fico sempre pensando uma coisa que eu sou apaixonado, é pelo legado da história de um povo. Então, eu estou aqui há cerca de 3 anos, agora em setembro, mas eu me alegro muito e que sei que o senhor faz parte de uma história, o senhor tem uma história aqui no Planalto Central, então como ordem, como campo, eu sei que o senhor é um apaixonado, essa história está na sua história, que o senhor falasse um pouco desse legado e da história do Planalto Central, com a Ordem dos Pastores, a história de pastores, se o senhor pudesse nos lembrar alguma coisa para o nosso povo, que isso é tão importante, ligado à Ordem dos Pastores. Sem dúvida, eu faço parte dessa história e louvo a Deus por isso, desde quando aqui cheguei, e trabalhando com a igreja, no trabalho de missões. Eu fui promotor de um movimento que houve aqui no passado, chamado Move Brasília, era o Movimento de Evangelização de Brasília, com o saudoso pastor Joé de Rocha. Então eu tive naquele homem um exemplo
um exemplo para trabalhar, para estarmos juntos, para desenvolvermos. E o legado que deixou o pastor João Francisco Santiago neste campo. Eu não esqueço, porque muitas das coisas que hoje eu sei e desenvolvo no ministério, eu aprendi também com o pastor João Francisco Santiago, um homem que deixou a sua terra natal e veio para o Planalto Central e aqui desenvolveu essa tarefa. E hoje a convenção, ela tem uma história muito bonita, né? Muito bonita, moldada nesses homens do passado que todos nós conhecemos e podemos continuar fazendo esse trabalho. Eu louvo a Deus por ainda estar participando desta obra, mesmo com a idade que eu tenho, participando do trabalho, pastoreando uma igreja. Eu acho que todo pastor Roberto, deveria fazer isso. Ao invés de jubilar e ficar na cidade, membro de uma igreja, devia jubilar e pastorear uma igreja no interior. Vai ter uma vida saudável, né? Um ministério bem melhor, né? E vai ter uma experiência com a ovelha lá no interior. Ela ama muito mais o seu pastor. É a minha experiência. É verdade, é verdade. E tantas oportunidades e desafios bonitos nós temos aí no nosso campo missionário, né? Nos recantos do nosso Planalto Central e em torno. O senhor falou aí, que eu acho que a gente está falando aqui institucionalmente, convenção, ordem dos pastores, mas eu gosto quando a gente toca na história. E o senhor puxou essa página da história aí e falou no pastor Joéder, que hoje é pai do pastor Eduardo, lá da equipe do pastor Écio, lá no Lago Norte. Eu vejo que o senhor falou do João Santiago, que é o pai, enfim, a família Santiago é um legado no nosso campo, e é o pai do Jonadab, e que é o avô do Mateuzinho Santiago, que hoje participa. Então veja que essas gotas douradas aí da história desses homens, né, continuam falando nos campos. Então é a história de um povo maravilhoso, que é o povo do Planalto, o povo batista no Planalto Central. Sem dúvida. Pastor, no que diz respeito assim, os trabalhos que hoje a Ordem dos Pastores tem desenvolvido, o que é que mais assim no cotidiano da Ordem, quais seriam os desafios, o senhor como presidente, tem o executivo também, pastor Gerson Neto, mas o senhor como presidente, como é que vê o trabalho que hoje a Ordem desenvolve, quais são cotidianamente os tipos de desafios que enfrentam, acompanhar pastores, ajudar a família pastoral? O nosso maior desafio atual que eu vejo, e eu tenho acompanhado, eu já estou no 4º mandato de presidente da Ordem aqui no campo. Né? O pastor também já foi presidente da convenção. Já fui presidente da convenção 2 vezes, 2 mandatos, né? E o que nós temos trabalhado agora é para um convívio fraterno, a unidade dos pastores, porque você, unindo os pastores, você estará direcionando esses pastores a terem uma visão melhor do campo, das igrejas, e com as suas famílias serem respeitados como tal. O pastor, ele tem uma responsabilidade muito grande, todos nós sabemos, mas a família do pastor, então a Ordem tem procurado, na medida do possível, ajudar, orientar, através de atividades que venham somar ao ministério pastoral. A Associação das Esposas de Pastores também tem funcionado muito bem, e agora sob nova direção, que é a irmã Eliane Salgado. Então nós temos assim esse envolvimento para que todos os pastores possam estar envolvidos e desenvolvendo os seus ministérios com alegria. É muito bom, pastor, esse olhar, porque a relevância do trabalho da Ordem, quando o senhor falou aí, acompanhar os pastores, porque eu vejo que, numa perspectiva assim, estratégica, os pastores são como guias, e de fato são cabos guias, porque eu vejo, às vezes, num mundo muito pragmático que vivemos, num mundo pós-moderno, cheio de desafios, muito em que, às vezes, as pessoas são tratadas como coisas, e coisas tratadas como pessoas, e muitas vezes nós vemos lutas em que um pastor pode ser confundido com um viés de um empregado, um trabalhador, um funcionário. Isso, às vezes, desfigura muito o desafio do cuidado da pessoa, do chamado, porque Deus tem por conta esses homens como homens enviados de Deus, e a importância deles para a igreja. Então, eu digo sempre que o pastor é alguém que Deus deu para a igreja.
no cuidado com a igreja. Às vezes a gente, né? Então, quando Deus dá um pastor, a igreja, é importante que a igreja sempre a veja, e eu entendo que a ordem trabalha nesse zelo, nesse cuidado, veja a figura do pastor como alguém que Deus entregou para que essa pessoa cuidasse deles, né? Então, da importância desse relacionamento. Eu vejo que a ordem trabalha muito com isso. Tem algum, o senhor falou dessa questão, tem algum projeto ou em que, na perspectiva estratégica missionária, qual é o ponto em que ela toca para que haja uma expansão? O senhor bem já falou no cuidado e da família, isso é muito importante, mas sobre alguns projetos que tenham aí se encaminhando, além do equipamento e treinamento, alguma coisa que a ordem esteja pensando nesse tempo, ainda mais para o cuidado com os pastores e sua família? Então, na última reunião do Conselho, nós estamos preocupados e resolvemos realizar isso, envolver um projeto que possa cuidar, um projeto de mentoria que possa cuidar melhor do pastor. Estamos vivendo, como o irmão falou, nesse mundo em crise, pós-moderno, que tem trazido muitos transtornos à família pastoral. Então, nós estamos com um projeto para pôr em prática o mais rápido possível, que é o projeto de mentoria pastoral, onde o pastor vai ter o seu conselheiro, o seu amigo, onde ele possa reclinar a cabeça, conversar, dialogar, contar as suas mágoas, os seus dissabores. Então a ordem está pensando nisso também, nós estamos caminhando para isso aí. Eu creio que vamos atingir essa meta. Hoje somos 300 pastores em nosso campo, não é? 300 pastores, e queremos vê-los envolvidos na obra e fazer um apelo às igrejas para que cuidem dos seus pastores, amem os seus pastores, como o irmão falou. São homens chamados, vocacionados, que Deus envia para a igreja. Cabe à igreja cuidar. Agora, a igreja precisa saber também que o pastor é um ser humano. É isso. Que o pastor também é humano. Ele tem seus problemas, suas lutas íntimas, suas dificuldades, né? Eu costumo dizer que o pastor tem dor de cabeça, tem dor de barriga, né? Eu costumo dizer isso, o pastor é um ser humano e precisa ser cuidado como tal. Se o membro da igreja deseja ser cuidado pelo seu pastor, que os membros das igrejas também tenham cuidado com o seu pastor. Mas é paradoxal, porque o pastor naturalmente na sua missão, na sua função, cuida, mas não deve ser esquecido como alguém que tem sua família. E uma igreja, assim como tem um problema, qualquer membro do corpo, como está lá em 1 Coríntios 12, quando o seu pastor tem problema, a igreja também está com problema. Então é muito importante. Pastor, antes das considerações finais já, essa pessoa importante que é um pastor na igreja, né, pastores que somos nós, mas o pastor da igreja local, essa pessoa tão especial que Deus enviou para cuidar do povo. Eu queria que o senhor fizesse essas considerações, deixando uma palavra para a igreja e uma palavra para o pastor, que hoje está ali no recanto, muitas vezes, como é peculiar a liderança, comum a liderança, às vezes se sentir só, se sentir um pouco isolado, isso é comum ao líder. E que palavra o senhor daria para as ovelhas, né, o povo batista, como o presidente da Ordem dos Pastores, e especialmente para o pastor que ali está nessa luta, nesse desafio no dia a dia? A minha palavra é que vocês cuidem bem dos seus pastores, eles são homens de Deus, eles precisam de cuidados também, e que os pastores sejam dedicados às suas ovelhas, que possam fazer a obra de um evangelista, como diz o apóstolo Paulo, um obreiro aprovado, que tanto o pastor quanto a igreja vivam em harmonia. E a Ordem dos Pastores está à disposição para ajudar naquilo que for preciso, pastor. E nesse entrelaçamento, junto com a convenção, eu creio que nós vamos fazer muito por nosso campo, nessa nova etapa da Convenção Batista do Planalto Central. Isso é muita alegria, que a gente agradece, pastor Moisés, porque não tenho nenhuma dúvida, a importância da Ordem dos Pastores, a importância de um pastor na igreja local. Então a sua palavra para o nosso campo, para o pastor, e nós estamos muito felizes, porque a convenção, que somos todos nós, estamos envolvidos e crendo que Deus
tem um projeto lindo e maravilhoso para fazer. Por isso estamos aqui. Há muita coisa a acontecer. Pedimos o envolvimento do povo batista, sobretudo em oração. O nosso projeto Ore Mais está aí para isso, chamando os irmãos, membros das igrejas, os pastores, vamos estar em oração. Deus tem grandes coisas para o nosso Planalto Central, que na verdade é o Planalto Central de Deus. Deus tem um plano maravilhoso. Nós queremos uma vez mais agradecer aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Você pode assistir o Conversa Batista no cbpc.org.br, no Facebook, na Convenção Batista do Planalto Central, também no Instagram, CBPC Oficial. Muito obrigado por sua participação, esteja conosco, estamos juntos. Convenção que somos todos nós, Ordem dos Pastores, Convenção, estamos todos juntos, impactando a nossa geração.